Muito bem. Aqui. Aí está. Só que antes de começar diretamente a correção dos exercícios, é um exercício, né? Então, embora seja um exercício assim que dá margem à reflexão, é um exercício gostoso até de fazer, que é uma análise de obra de arte. Eu queria só aproveitar, já que é nosso último, por enquanto, né? Nossa última aula de História Geral, né? Nós vamos voltar para a História do Brasil. A partir do próximo encontro de História, já é a História do Brasil de novo. A gente começa a falar sobre Segundo Reinado, Dom Pedro II, aquele negócio todo lá. Então eu queria rapidinho fazer com vocês aqui, se o som está baixo, não sei, gente. Camila, você não tem nenhum problema auditivo, não, né? Alô, alô, tá todo mundo me ouvindo? Alô, estão ouvindo? Bom, então, vamos lá, estou com o microfone está ligado, está aqui o microfone. Tá, vê lá se funciona. Muito bem. E então acontece o seguinte, eu queria rapidamente com vocês, antes de nós entrarmos na correção da questão, falar um pouquinho sobre essa, essa aula, porque ela pega um período muito longo da história, que são os Estados Unidos no século XIX. Então, para facilitar o entendimento dela e depois a utilização dela, eu queria pôr com vocês alguns desses marcadores que nós temos, né, dessa aula, né? Então, só rapidinho, tá, pessoal? Depois a gente já faz a correção e após a correção, às 7h50 nós temos a aula de Sociologia, que também a aula de Sociologia hoje é pesada, sabe? É uma aula sobre eleições e partidos políticos. Eleições e partidos políticos, tá? Então teve aquela aula lá em Sociologia, né? Estado e nação, Estado, depois teve Estado e governo, e agora partidos políticos e eleições. Mas, enfim, vamos rapidinho aqui, deixa eu só fechar aqui esse negócio que eu acho feio. Aqui, peraí. O que eu quero fazer é o seguinte aqui. Aqui, achei. Bom, tem alguns marcadores que eu queria discutir com vocês aqui, certo? Primeiro, relembrar aqueles conceitinhos básicos dessa aula. Ó, alguns conceitos dessa aula que não devem ser esquecidos. Tá? Porque nós estamos falando do início da transformação dos Estados Unidos numa potência mundial, né? Então, é importante que a gente lembre alguns conceitos básicos. O primeiro desses conceitos que a gente tem que lembrar é o conceito da fronteira móvel, né? Se lembram? Conforme você vai avançando para o oeste, em direção ao Oceano Pacífico, ali é o faroeste, ali é o oeste distante, tá? Então esse conceito é muito importante, entender que conforme eles iam avançando, a fronteira também ia avançando com eles, tá? Então esse é um. O outro conceito que eu acho assim extremamente útil que vocês se lembrem é o conceito que nos fala sobre pioneiro especulador. Ó, a ideia do pioneiro especulador é aquele cara que vai, lembra, ocupando terra e vai avançando e vai vendendo a terra que ele ocupou antes. Ele se apoia numa lei que vai garantir a ocupação de terra lá nos Estados Unidos, né? A posse da terra por quem ocupá-la
por 5 anos. É o Homestead Act. Tá? Um outro conceito que eu acho que vocês devem guardar sempre aí, não é? É a ideia da predestinação absoluta, né? Ou, se vocês preferirem, né, nesse caso aqui, é a doutrina do destino manifesto. Os americanos acham, desde então, que eles são especiais. Aonde essa doutrina encontra a sua base, vamos dizer, né? Ela encontra a sua base no conceito calvinista que vocês estudaram no passado, de predestinação. Aquela ideia de que Deus tem os seus escolhidos, que Deus, né, tem pessoas que ele acha que são mais legais do que as outras. Então, ele marca essas pessoas para que elas possam, então, depois ir para o reino dos céus. Tá? Esses três conceitos aqui são fundamentais para explicar a expansão dos Estados Unidos ao longo do século XIX. Tá? Ao longo do século XIX. Isso aqui é fundamental, não dá para perder. Tá bom? Está aqui, então, nosso primeiro conjuntinho aqui de conceitos para vocês lembrarem. Pioneiro especulador, fronteira móvel e o faroeste. Tem também alguns marcadores, e tem outras doutrinas aqui, né? Se vocês lembrarem, aqui, por exemplo, depois vai ter a doutrina do Big Stick, né? Que é a doutrina do porrete. Doutrina do Big Stick, também chamada de corolário Roosevelt. Roosevelt, em homenagem ao presidente Theodore Roosevelt, que dizia que qualquer região aqui do nosso continente pertencia não, né? Era a área de influência dos Estados Unidos, né? É o corolário Roosevelt, já depois da Guerra Civil, né? Temos também uma outra doutrina, se vocês lembrarem, lá dos Estados Unidos, né? A doutrina Monroe, lembra? James Monroe, né? América para os americanos, contra a entrada de potências europeias nos assuntos aqui da América. Os americanos seriam, então, os guardiões aí da nossa independência. Veja só, que ironia. Uma outra do Monroe, não, Monroe. Tá errado. Eita. Uma outra doutrina que seria interessante nós nos lembrarmos é a doutrina do poder naval, né? Ó, Sea Power, poder naval americano, né? Investimentos pesados em grandes navios de guerra e tal, para garantir os interesses norte-americanos na América Latina, tá? E que vai ter outras, mas já são do século XX, né? Doutrina Truman, doutrina Bush, né? do ataque presumido, enfim, vamos ter várias delas aí. Finalmente, antes de nós entrarmos lá na correção propriamente dita, eu queria lembrar também uma, uma série de pequenos marcadores sob o ponto de vista da linha do tempo mesmo. Tá? Então, se nós considerarmos uma linha do tempo para os Estados Unidos no século XIX, com seus principais marcadores, é evidente que nós vamos precisar colocar, primeiro, a Segunda Guerra de Independência. Então, os americanos derrotam novamente a Inglaterra, né? A Segunda Guerra de Independência. Então, isso aqui é super importante. Vitória na Segunda Guerra de Independência. Depois, uma outra coisa importante para lembrar é essa história da expansão, as fases da expansão. Tá? Isso também é um negócio importantíssimo.
A primeira fase da expansão vai em direção ali àquelas terras do que hoje nós chamamos meio oeste, onde a ideia era plantar alimentos, né, onde está Chicago, Grandes Lagos, Rio São Lourenço, o que seria a margem esquerda ali, não, esquerda, a margem esquerda do Rio São Lourenço em direção ao oeste, né? Então, onde está Chicago, tal, para a produção de alimentos. Esses alimentos destinados às grandes cidades norte-americanas da costa leste, né? Nova York, Boston, Filadélfia. Depois, aproveitando o desinteresse francês por essa região, a região da bacia do rio Mississippi, né? A Louisiana, tá? Essa região onde está St. Louis, né? Aquele pedaço todo lá, para que eles pudessem ter a navegação garantida ali, nessa área. Aí, eles vão para cima das grandes planícies, aonde eles vão criar gado, né? Onde eles vão fazer plantações, tá? E vão conquistar essa área aos índios, vão matar índio pra caramba, vão confinar os índios em reservas. Depois, nós temos a guerra contra o México, né, garantindo o domínio da Califórnia barra Texas, juntamente com o Novo México, enfim, Arizona, Colorado, toda aquela região lá. Uma última etapa dessa expansão seria quando os americanos forem para o Oregon, né? E depois já saindo, vamos dizer assim, do continente. Oregon é na região noroeste dos Estados Unidos, né? Onde está Seattle, né? Aquele pedaço lá. O Oregon e depois Alasca, Havaí. Aloha, Havaí. Tá? Esses são marcadores importantíssimos da fase da expansão norte-americana, tá? Então ela tem uma sequência aqui bastante evidente, tá bom? Também vocês devem acompanhar. Agora, por meados ali do... não apareceu tudo aqui. Por meados do... É, 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 por meados do século XIX... Vou ser mais rápido isso aqui, peraí. Por meados do século XIX, os americanos se defrontam com um problema. Ou eles, Oregon, Alasca e Havaí, tá, pessoal? Aqui tem o Havaí, tá? Ah, se ferrar o Havaí também. Cadê isso aqui? Meu Deus, que saco, hein? Alasca, Havaí. Deixa eu tirar esse aqui daqui, que eu acho que dá certo. Por meados do século XIX, os americanos vão confrontar com um problema muito sério. Puta, o Havaí não quer aparecer mesmo, agora sumiu lá. Mas, enfim, né? Isso aqui fica para cá, assim. Nessa etapa, eles têm um outro problema para resolver, tá? Que é, assim, vamos dizer, os dois modelos, né? Eles têm lá dois modelos de desenvolvimento simultâneo, que não se resolvem bem. São dois modelos que não estão, que não conseguem conviver, vamos dizer assim. Um modelo escravista e um modelo de trabalho livre, um modelo baseado nas exportações, outro modelo baseado no mercado interno, tá? Então, eles têm um período duro lá, no meio do caminho, a Guerra Civil. Aqui só lembrar, né? Ó, o norte anti-escravista contra o sul escravista, o norte sempre tendo mais recursos, mais população, a indústria a seu favor, ferrovias, uma população maior, vitória do norte. Tá? E a imposição do modelo de vida do norte sobre o sul, né? Gerando também aquele descontentamento lá dos estados do sul, né? O pessoal que quer ser
separatista lá, os supremacistas brancos, enfim, toda essa problemática que os Estados Unidos vivem até hoje. E por último do último, com base nessas outras informações que a gente deu aí do Sea Power, da doutrina do Destino Manifesto, né, da doutrina Monroe, do Big Stick, os americanos vão começar a se tornar uma potência imperialista, externamente falando, né, e vão para a expansão na América Latina, principalmente na região do Caribe. Tá? Então, no final do século XIX, expansão para a região do Mar do Caribe e América Central Istmica. Então, aqui são intervenções armadas mesmo, né, que os americanos fazem. Tá? Então, eles terminam o século XIX com o seu território fortemente povoado, né, até porque eles aproveitam desculpa, eles aproveitam as ondas emigratórias lá do continente europeu. Lembra? Aproveitam o mal das batatas da Irlanda, essa coisa toda. E vão embora, então, esses caras vão embora para os Estados Unidos. Chegam lá nos Estados Unidos e são mandados para o oeste, né? Ou ficam nas fábricas lá da região da Nova Inglaterra, do noroeste. Assim, os americanos se tornam uma grande nação. Tá? Então, esses aqui são talvez os pontos assim mais básicos, né, dessa aula que nós tivemos na semana passada. Aí, tá? Isso aqui não me conformei com isso aqui ainda. Aqui. Aloha, Havaí, aloha, Havaí. Puta merda. Bom, deixa eu falar. Agora, eu queria corrigir com vocês esse exercício que tem, né? Vamos lá, rapidinho? Nem tão rapidinho assim, né? Porque é um exercício que demanda uma certa reflexão da nossa parte, né? Ele demanda uma conversa interessante, né? Então, é o exercício lá da aula 12, tá? Que fala sobre o avanço da civilização norte-americana em direção ao oeste, tá? Então, tem várias mensagens, né, que aparecem aqui nessa página 311, tá? Por favor, se vocês puderem abrir aí seus livros textos na página 311, eu ficaria profundamente agradecido. Deixa eu ver quem está aqui. Pronto. Tá aí. Alasca, Havaí? Não tem nada a ver isso aqui. Deixa eu mandar de novo aqui a lista de presença. Vamos voltar aqui para a correção. Então, esse exercício, né, é um exercício só, né? Ele nos traz o seguinte. Olha aqui que bonitinho, ó. Notem, notem que a mulher aqui, ó, que simboliza a civilização, né? Simboliza a liberdade, o progresso, toda vestida de branco, né? Ó, ela traz aqui fios telegráficos e traz um livro na mão dela também, né? Então ela está levando conhecimento, educação, tecnologia, comunicação em direção ao oeste, né? Olhando em direção ao oeste. Notem também que o quadro aqui, ó, claramente tem uma divisão, né? Essa parte daqui, onde ela ainda vai chegar mais escura, onde estão os búfalos aqui, coitados, vão morrer todos. E do lado de cá já está tudo mais clarinho, né? Tudo mais claro, mais bonito, tá? À medida que eles vão avançando, ó, aqui ainda tem um animal selvagem, né? Acho que é um urso, alguma coisa do tipo. Aqui, sei lá que bicho que é esse aqui. Mas o fato é que aqui ainda está muito mato, né? E aqui vem vindo primeiro as carroças, né?
os índios vão indo embora, tá? Ó, indião aqui indo embora, né? Cedendo lugar para a civilização, simbolizada por casinhas, por agricultores, né? Olha aqui o pioneiro, ó, pioneiro, empurrando o índio embora. Aqui as carroças, ó, ferrovias, linhas telegráficas. Então, é a civilização avançando, clareando, tá? Todo o oeste selvagem, digamos assim, né? Pintura Progresso Americano de John Guest, tá? Uma representação do Destino Manifesto, a doutrina do Destino Manifesto, tá? Fortemente apoiada, como nós já dissemos, na doutrina da predestinação absoluta. Vamos lembrar que essa pintura já é quando o processo de expansão, né, tá forte, né, já praticamente acabou, 1872, né, as últimas aquisições são lá de 1867. Então, teve a aquisição e agora está havendo a colonização efetiva dessas áreas de leste, tudo clarinho, para oeste, onde estão os símbolos da vida selvagem que precisa ser eliminada, né? Precisa ser domesticada, tá? Elementos que constituem a figura. Então, posição central da tela, atraindo a nossa atenção, né? Intensamente iluminada, uma mulher de vestido branco, carregando um livro e com fios de telégrafo, aqui, ó, fios de telégrafo, né? Pendurados na mão dela aqui, certo? Muito bem. Ela tem cabelo loiro, um ornamento em forma de estrela aqui em cima, né? Tá? E vai da direita para a esquerda. Direita, nesse caso, significa leste e esquerda significa oeste, né? No rio que aparece ao fundo à direita, vemos barcos a vapor, ó, barcos a vapor. Atrás da mulher, locomotivas, carroças, agricultores, tá? Um homem a cavalo, acompanhado de outros. Um deles está armado e dirige-se para a parte mais escura da tela, né? Aqui. Então, temos aqui, né, os caras armados indo aqui em direção aos índios que precisam ser mortos, né? À esquerda, na parte escura, aparecem indígenas e diversos animais selvagens, para quem certamente essa essas armas serão utilizadas, né? Meu Deus do céu, que judiação. Mas, enfim. Depois, à luz das ações dos Estados Unidos no século XIX, interprete a pintura de John Guest, né? Basicamente isso, né? A mulher que conduz a cena parece levar a civilização para o oeste, né? Basicamente isso, marca da cultura do destino manifesto. O resto aqui, vamos levar, mas isso aqui já responde, tá, pessoal? Ela se move da direita para a esquerda do observador, de leste para oeste, referência à marcha para o oeste. O quadro usa do contraste, né, o que a gente falou no início, contraste de luz e sombras, para reforçar a noção de progresso na parte iluminada. Tecnologia, telégrafo, navio a vapor, locomotiva, e nas trevas, indígenas e animais selvagens afugentados. Presença de imigrantes europeus, marcados pelas carruagens, indígenas expulsos de suas terras, valorização da propriedade privada na ocupação, com a cerca em torno da plantação. Ah, isso aqui eu não vi, né? Eu não falei disso aqui. Vamos voltar lá. Ah, tem uma cerquinha aqui? Não estou vendo a cerca, mas talvez seja isso aqui, né? Então, uma cerca em torno aí da plantação, destacando a propriedade privada. Muito bem. A ocupação foi marcada pelo Homestead Act, né, como nós dissemos agora há pouco na nossa revisão, garantindo a propriedade da terra aos imigrantes. Tá?
imigrantes europeus, né? Se eles ficassem lá por 5 anos. E é claro, desde que eles matassem os índios, os mexicanos, o que eles encontrassem por ali. Muito bom. Então, esse é o exercício. É um exercício, perdão, é um exercício que demanda reflexão, né? Mas, como sempre, essa apostila ela nos traz exercícios muito interessantes para poder refletir, né? Sempre tem uma obra de arte, né? Sempre tem uma pintura, alguma coisa assim, ou várias pinturas para a gente comparar, para a gente analisar. Bem, pessoal, nós vamos dar uma paradinha agora. Eu vou pedir a vocês que às 7h50 entrem no card lá na aula de Sociologia, tá bom? Para que a gente vá fazendo lá sem emendar uma aula na outra. Beleza? 7h50, estamos juntos lá. Até daqui a pouco.